Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Tubepédia, a sua enciclopédia no YouTube. Hoje vamos continuar falando sobre as classes gramaticais em língua portuguesa. Continuando a nossa consideração das classes gramaticais, hoje vamos falar sobre o verbo. Você sabe o que é um verbo? Verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno da natureza. Dentro da classe gramatical dos verbos, nós temos algumas flexões verbais que vamos considerar no vídeo de hoje de uma forma mais leve. Posteriormente, colocaremos outros vídeos falando um pouco mais sobre verbo. A primeira flexão verbal que vamos considerar é o modo. O modo ele indica a ação que se anuncia na frase, ou o que a pessoa faz, fez ou manda fazer. Então, dentro da flexão verbal, onde falamos do modo do verbo, nós temos três opções: indicativo, subjuntivo e imperativo. No modo indicativo, quem fala tem a certeza da ação, ou seja, o fato é real. Veja esse exemplo: eu preparei a apresentação. Já no modo subjuntivo, quem fala não tem certeza da ação. Podemos dizer que o fato, então, é incerto. Veja o exemplo: se eu fosse você, isso não ocorreria. O terceiro modo é o modo imperativo, que quem fala dá uma ordem, ou faz um pedido, ou dá um conselho. O exemplo deixa claro: sejas mais educado. Continuando com as flexões verbais, nós temos também o tempo. O tempo é indicado por três tipos diferentes: o presente, o pretérito, que também podemos chamar de passado, e o futuro. Então vamos dar exemplos sobre cada um desses tempos verbais para entendermos bem. Começando pelo presente. Tempo presente, a ação acontece no momento em que se fala. Veja o exemplo: o carro está bem limpo. Ou seja, o carro agora está limpo neste presente momento. Um outro tipo é o tempo pretérito, ou seja, a ação já aconteceu antes de se falar. Por exemplo, aqui, mesmo carro, né? O carro estava limpo antes da chuva. Então veja que se retrata aqui uma ação que já aconteceu. O carro agora não está mais limpo, ele estava antes de chover. Um outro tempo verbal é o tempo futuro, ou seja, a ação ainda irá acontecer. Voltando para o carro, veja o exemplo: o carro estará limpo depois de lavado, indicando então uma ação que ainda vai acontecer quando o carro for novamente limpo. Agora, quando falamos no modo dos verbos, falamos ali sobre indicativo, sobre subjuntivo, sobre imperativo. Também falamos sobre tempos verbais: presente, futuro e pretérito, que também chamamos de passado. Mas e a conjugação dos verbos? Não se preocupe, a conjugação dos verbos é um outro assunto para um vídeo posterior da Tubepédia, que em breve postaremos aqui, onde você vai conseguir conjugar os verbos em todos esses tempos verbais. Uma outra flexão verbal é o número e pessoa. O que isso quer dizer? Vejam um exemplo: eles andaram. Nesse exemplo, eles andaram, a gente observa o número e a pessoa. Quando a gente fala em número de um verbo, a gente quer indicar se é singular ou plural. No caso, o pronome pessoal do caso reto, eles aqui, como você vê no exemplo, e se não lembra o que é pronome, não se preocupe, assista ao vídeo que está no card aqui em cima para lembrar tudo sobre pronomes. No caso desse exemplo, a gente vê eles, terceira pessoa do plural. E a gente vê também a conjugação do verbo andarem, indicando que ele também está no plural. Então essa é uma outra flexão verbal de pessoa e de número. Uma outra flexão verbal também são as vozes do verbo. Mas como assim as vozes do verbo? A voz ativa, onde o sujeito, que é a pessoa do discurso, pratica a ação. Vejam esse exemplo: João
que é o sujeito, ou seja, a pessoa que está realizando algo, respondeu corretamente. Então esta é a voz ativa. Outro tipo de voz do verbo é a voz passiva. No caso, o sujeito sofre a ação. Veja o exemplo. A pergunta foi respondida pelo João. Há também um outro tipo de flexão verbal na voz, que é a voz reflexiva, onde o sujeito pratica e sofre a ação. Veja o exemplo da Maria. Coitada da Maria, se cortou com a faca. Maria cortou-se com a faca. Ou seja, ela fez a ação e acabou também recebendo, né? Ou seja, ela se cortou, acabou fazendo a ação de cortar-se e machucou-se também. Então Maria cortou a faca, uma voz reflexiva. Gostou desse vídeo? Se gostou, dê um joinha, ajude o nosso canal, siga-nos nas redes sociais e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas se inscrevam na Tubepédia. Não se esqueça, ao se inscrever, ative o sininho aqui embaixo para receber as notificações. Quer dar uma sugestão? Fazer uma crítica? Pense em algum vídeo que poderia estar aqui na Tubepédia? Deixe tudo nos comentários que nós lemos todos. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!